Gente, boa tarde. Né? É, é muito bacana a gente retomar esse projeto, que é um projeto já de muitos anos, que a extensão fazia há mais tempo, ele foi paralisado, e é um projeto muito bacana. A ideia de retomar esse projeto veio do Flávio e da Vera, né, que são personagens lá da ProEx, e a gente entende que isso é sempre muito bacana, a gente poder trazer pessoas externas da UFOP, pessoas importantes nas suas áreas, referências nas suas áreas, para entrar exatamente isso, trocando ideias com a gente sobre temas variados. Né? A ideia da gente é que a gente consiga, pelo menos uma vez por mês, fazer, né, essas palestras, essas falas aqui, e sempre num tom variado das várias áreas do conhecimento, né, e que seja sempre uma fala que depois da conversa a gente possa trocar uma ideia, fazer perguntas, levantar questões, enfim, coisas que a gente achar pertinente. Né? Então, hoje é a primeira fala, a primeira palestra do Trocando Ideias, versão 2, né? E eu espero que tenha vida longa, né? Que a gente possa manter esse projeto durante um bom tempo aí ele funcionando. Eu acho que é sempre muito positivo. E hoje vai estar com a gente, né, o professor da Universidade Federal de Minas Gerais, o professor Carlos Ranulfo Melo, que é professor titular do Departamento de Ciências Políticas da UFMG e coordenador do Centro de Estudos Legislativos na mesma universidade, pesquisador nível 1 do CNPq. O Carlos Ranulfo é autor de Retirando as Cadeiras do Lugar, Migração Partidária na Câmara dos Deputados, pela editora da UFMG, e coautor de Governabilidade e Representação Política na América do Sul, pela Conrad Adenauer, a Unesp, e coeditor de La Democracia Brasileña, Balance e Perspectiva para o Século XXI, da editora Salamanca. Tem artigos publicados sobre estudos legislativos, partidários e instituições comparadas. Ou seja, é uma pessoa que vai trazer aqui a questão da política no seu sentido, né, mais amplo. Né? É pertinente porque estamos na época das eleições, né, mas imagino que é uma palestra, uma fala que extrapola esse lugar, né, pontual. Então, eu convido o professor Carlos para fazer parte aqui da mesa. Né? Aproveito, desço eu. Né? Nós vamos procurar fazer da maneira mais informal possível. A ideia é que ele fale um pouquinho, depois a gente abre para um bate-papo. Depois a gente vai levar esse microfone para baixo. Mais uma vez eu falo, em função da gravação que a gente está fazendo, é importante dividir com outras pessoas, levar para a Mariana, para João Molevade, principalmente, que são os outros campos da universidade. E a gente pediu o Carlos para tentar conversar um pouquinho com a gente exatamente sobre esse paralelo que muita gente tem feito, a gente tem visto muita análise dele na imprensa. Né? Será que o barulho de junho do ano passado chegou às eleições desse ano? Como é que toda aquela manifestação do Brasil inteiro que impressionou nós todos, que o gigante acordou, que opa, agora tem uma coisa nova. Será que isso chegou até um ano e pouquinho depois nas urnas que abriram para deputados, senadores, governadores há poucos dias e vão abrir nesse domingo agora para o presidente da República? Como é que aquela coisa bonita, maravilhosa, cidadã, chegou até aqui? Então, vou pedir o Carlos falar para a gente, depois a gente abre um bate-papo, tá bom? Com a palavra. Ok, gente, boa noite. Agradecer aí o Flávio a gentileza do convite. Muito tempo que não vem em Ouro Preto, é bom voltar a visitar, né? E a ideia é um pouco essa, tentar fazer de maneira mais breve, né, esse paralelo e entre o que aconteceu um ano e pouco atrás e o desfecho das eleições desse ano em todas as suas dimensões. De início, eu diria o seguinte, o impacto de 2013 sobre 2014 foi muito pequeno. Se você considera a eleição presidencial, a polarização que se mantém, né, em termos de PT, PSDB, se você considera governadores, né, depois de todo o desgaste, por exemplo, dos governos do Rio e São Paulo, eles fazem seus sucessores, ou então se reelegem. Se você analisa o Congresso, se você analisa até mesmo votos nulos e brancos. Vou entrar um pouco em detalhes sobre isso. Né?
impacto não me parece ser muito grande. Vamos tentar entender o que aconteceu, razões disso, o que 2013 nos diz, o que 2014 nos diz, sem, evidentemente, entrar numa discussão sobre o resultado eleitoral, não é esse aqui o meu objetivo. Eu começaria, então, por uma questão exatamente o que foi 2013. O Flávio está dizendo aqui, acabou de dizer, o gigante acordou, o Brasil acordou. Eu sou mais pessimista quando eu olho para 2013. Né? Eu acho que 2013 foi alguma coisa sacudiu, né, o Brasil. Mas o Brasil não é exatamente quem estava na rua em 2013. Né? Uma confusão que a gente costuma fazer de achar que, por mais que você coloque 10 mil, 20 mil, 50 mil pessoas na rua, que isso é representativo do Brasil. Né? Eu acho que 2013 foi quase que uma explosão, né? Sob um signo da mudança, mas a gente sabe muito bem que o signo da mudança é um signo etéreo demais. Ele pode significar muita coisa. Você pode, inclusive, mudar para pior também, como pode mudar para melhor. Depende do seu ponto de vista, depende do que você está falando, evidentemente. Né? 2013 tinha inúmeras pautas individualizadas, fragmentadas, sem nenhum rumo, sem nenhuma direção, e foi um movimento que surpreendeu a todo mundo. Ninguém pensou 2013. Né? Então, fica como vamos dizer assim, foi um lampejo, né? uma sinalização de alguma coisa na sociedade brasileira. Né? Mas não é exatamente uma expressão da sociedade brasileira, é uma sinalização de alguma coisa, principalmente de uma juventude, de setores da sociedade que sinalizam algum grau de insatisfação com o que está acontecendo. 2013 teria mais impacto se o Brasil, à época, ou ainda hoje, estivesse vivendo uma crise. Tá? Eu lembro que, na época, muita gente falou, a nossa primavera de Cairo, como se a primavera, fazendo relações entre a primavera do Levante no Egito, né, com o Brasil. Não tem nenhuma relação uma coisa com outra. Né? Nós não vivemos numa ditadura, nós vivemos num país que tem uma democracia estável, num país que efetivamente não vivia em 2013 uma crise sistêmica. Né? Nós tínhamos nenhum país entra em crise com inflação de 6% e por causa de um aumento de 20 centavos na passagem. Né? Seria a primeira vez na história que um país entraria em crise porque aumentou 20 centavos na passagem, porque tem uma inflação de 6%. Né? Eu acho até, mesmo que se você for, claro, podemos até conversar sobre isso, mas eu vou só passar por essas coisas. Se você faz um balanço dos últimos 20 anos no Brasil, né, para eu, então, inclusive, não entrar nessa discussão PT, PSDB, se você faz um balanço de 20 anos do Brasil, o saldo, na minha opinião, é extremamente positivo. O Brasil hoje é muito melhor, tá? Políticas públicas, estabilidade econômica, estabilidade política, avanços em várias áreas, incomparavelmente melhor do que há 20 anos atrás. Incomparavelmente. Talvez as duas áreas quando eu digo nós, enquanto país, não estejamos dando conta, e se você fizer um paralelo, né, entre hoje e 20 anos atrás, segurança e mobilidade. Tá? Que são áreas críticas, que são áreas que, né, tem tudo a ver com o próprio crescimento do Brasil, e de fato você não tem hoje políticas públicas claras que deem conta disso. Eu acho que, nesse sentido, eu não diria que nós melhoramos. O resto, eu acho que nós melhoramos e muito, né, sobre vários aspectos que você quiser, inclusive naquilo que costuma ser mais tocado, combate à corrupção. Né? Compara os nossos instrumentos de combate à corrupção de hoje com os de antes da Constituição de 88. São infinitamente superiores. Infinitamente superiores. Tá? Então é preciso colocar a sociedade em perspectiva. Em perspectiva, nós não vivíamos uma crise em 2013. Como não vivemos hoje. Tá? Como não vivemos hoje. Se tivéssemos numa crise sistêmica, tá? Uma crise que abala as instituições da sociedade, que abala a credibilidade do conjunto das suas instituições, os 2013 teria se estendido por mais tempo. Tá? Teria se mantido. E, no entanto, não se manteve. Ele teve um impulso, um pipocar,
E depois ele reflui. E reflui a ponto de ter vamos dizer assim, um final, que eu diria, melancólico, né? Que é o movimento Não Vai Ter Copa, que no final das contas juntava 50 pessoas na rua. Né? Juntava 50 pessoas na rua, não conseguia colocar mais do que isso nas ruas, ou então um final melancólico nos black box também, que acho que não apontam para lugar nenhum. Né? Quer dizer, a própria rapidez com que o movimento reflui, né, é bem um sinal da sua potencialidade, do contexto em que ele surge. Tá? Se tivéssemos nós numa sociedade em crise, numa crise sistêmica, esse movimento teria se mantido. Né? Acho que o refluxo dele é muito significativo. Né? Isso não tira a importância dele ter acontecido. Tá? E isso vai ficar na nossa crônica, na nossa ideia de quem participou e tal, sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Né? Mas é preciso colocá-lo numa certa dimensão. Bom, então, se nós olharmos para 2014, quer dizer, o que nós temos? Né? Nós temos, vamos pensar na eleição presidencial. Né? A eleição presidencial, ela tinha, é interessante, a eleição presidencial você tinha candidato para tudo que é gosto. Né? Ninguém pode acusar a eleição presidencial no Brasil, esse ano, de não ter alternativa. Né? Você vai do Fidelix, passando pelo pastor Everaldo, né? Figuras assim bastante notórias desse processo, passa pela Aécio, Dilma, Marina, e chega lá na Luciana Genro e vai mais além, se você quiser, no PCO e no PSTU. Olha, isso é um negócio impressionante. Né? Você tem um leque de opções. Se tem uma coisa que você não pode falar dessa eleição, é que ela não tem opção. Né? E o nosso sistema, ele é claro que as opções têm tempos diferenciados em TV, recursos, isso até depois a gente pode comentar um pouco isso, mas nós somos um sistema, se você compara, por exemplo, a eleição nos Estados Unidos, todo mundo acha que tem 2 candidatos a presidente da República, mas tem dezenas de candidatos a presidente da República. Só que como lá o tempo de televisão é comprado, você tem que pagar, você só tem conhecimento de 2. Aqui, nós temos uma legislação que permite, por exemplo, ao PCO, Partido da Causa Operária, que nunca elegeu nenhum vereador no Brasil, que não tem nenhuma expressão, que tem 0,001% dos votos, ou seja, quase nada, tem 1 minuto na televisão. Tem 1 minuto na televisão. É razoável? Né? Imagine se nós, por exemplo, fizéssemos o seguinte: vamos ter tempo igual para todo mundo na televisão. Ia chover candidato. Né? Porque a esperteza é amiga da política. Né? Aproveitar os espaços das regras faz parte da política. Então, nós tivemos uma eleição presidencial muito interessante. Quem que poderia estar mais engatado com 2013? Eu diria, sem muita dúvida, talvez a Luciana Genro, que inclusive tentou o tempo todo dialogar, né, com esse eleitorado nos seus programas de televisão, ou a Marina, evidentemente, né, por suposto, com muito mais destaque e tal. Mas no final a gente acaba chegando, vamos dizer, eu vou colocar aspas aqui, na velha política. PT, PSDB, acabam polarizando, e existem razões de sobra para que isso tenha acontecido. Não vou entrar nesse momento agora, podemos discutir isso depois. Razões de sobra para que isso tenha acontecido. Para quê? Porque quando eu ponho aspas na velha política, eu estou pondo aspas porque eu acabei de dizer que acho que nesses últimos 20 anos o país cresceu muito, melhorou muito. E ele não melhorou apesar da política. Tá? Ele não melhorou apesar da política, como se a política trabalhasse contra. Não, ele melhorou junto com a atividade política no Brasil. Tá? Então, esses 20 anos são chamar de velha política, para mim, é uma expressão de marketing, que retoma a ideia da nova política. Bom, mas que diabos é a nova política? Atualmente ela está apoiando o Aécio. Eu não sei exatamente se é uma nova política, sem discutir se é Aécio ou Dilma, não interessa nesse ponto aqui agora. Né? Mas chamar a coligação PSDB-Democratas de nova política, eu morro de rir. Né?
Não estou discutindo o conteúdo da coligação. Mas estou dizendo que não tem absolutamente nada a ver com nova política. Pode ter a ver com a ideia de mudança. Mas, como eu disse, assim como 2013 tinha a ver com mudança, mas, como eu disse, mudança é genérico demais para eu me agarrar nessa palavra. Mudança pode ser para qualquer lado. Pode ser para pior ou para melhor. Entende? Isso aí, a palavra em si não me diz coisa nenhuma, né? Por isso não há nenhum vínculo, por exemplo, entre o vento da mudança, vamos dizer assim. Se houve uma onda mudancista que levou a Aécio para o segundo turno, isso tem a ver com 2013? De jeito nenhum. De jeito nenhum. São coisas diferentes, momentos diferentes, coisas completamente diferentes, né? Se você analisa o Congresso, né, quer dizer, a eleição presidencial, ela acaba que, então, que o impacto dessa 2013 a eleição acaba afunilando para essa que eu estou chamando de velha política, entre aspas, e a maior expoente da nova política, se é que podemos chamar assim, vai apoiar a velha política, né? Ou pelo menos um dos expoentes da velha política, que eu estou chamando, né? A Dilma também seria velha política nesse sentido, né? Tem velhas e velhas. Se você olha para o Congresso, também você não tem muita razão para o otimismo. Levantamentos preliminares mostram um Congresso mais conservador ano que vem do que o que nós temos hoje. Mais conservador. Há um crescimento da bancada, sem uma crítica de conteúdo aqui, né? As pessoas têm direito a pensar o que querem, a organizar as bancadas que querem. O que acontece, evidentemente, é que o Congresso, ele que vai se eleger ano que vem, ele é mais conservador no ponto de vista de ideias e concepções do que o atual. O que também não combina muito com os ecos de 2013, né? A bancada ruralista está fortíssima, fortíssima. A bancada evangélica também tem todo o direito, não discute isso aqui. A bancada evangélica cresce. A bancada de setores ligados aos militares, polícia militar, bancada da segurança, vamos dizer assim, né? Jair Bolsonaro, que seria a bancada da cresce, né? Cresce. O número de empresários no Congresso é absurdo e a bancada sindicalista caiu de 48 para 36. O número de mulheres no Congresso não cresce. Não tem pouca gente vinculada a movimentos sociais no Congresso, tá? Então tem uma diferença enorme entre, vamos dizer assim, se você pensa, tem muita mudança no Congresso, mas é porque às vezes entrou o filho do fulano, né? Se você for peneirar a própria mudança no Congresso, ela é uma circulação, às vezes sai o pai, entra o filho, entra a mulher, são pessoas mais ou menos do mesmo grupo, não se muda tanto no Congresso, né? Esse é um problema à parte, inclusive, né? Quer dizer, é um problema que o Brasil tem enfrentado uma certa esquizofrenia, não é bem uma esquizofrenia. Ele, desde 2002, elege, não vamos levar em conta o resultado de 2014, que não sabemos ainda, mas desde 2002 ele elege governos pela esquerda, né? O governo do PT. Por mais que o PT tenha, ao longo desse tempo, moderado o seu discurso, você tem uma plataforma mais à esquerda, uma posição mais à esquerda. E congressos mais à direita, o que é entre outras coisas, é obra de um sistema político e de um nosso hábito de votar, de uma nossa cultura política, que não faz vínculos partidários na hora de fazer opções, né? Como você vota em indivíduos, o somatório tem sido esse. Você escolhe um presidente de um partido, mas você nem pensa em dar-lhe apoio no Congresso. Você fala assim, eu te elejo e você vai ter 14% dos votos no Congresso. Bom, como é que você quer que esse presidente não faça coalizões? Como é que você quer depois ficar enchendo a paciência de um presidente, qualquer que seja, porque ele fez coalizão, juntou um monte de partido? Ele precisa de 50% dos votos para governar, 60% dos votos para governar. Para você mudar a Constituição do Brasil, você precisa de 60% mais um. Tá? A eleição me dá 14%, como é que eu pulo de 14% para 60%? Não tem mágica, né? Isso valeria para a Marina,
quando ela dizia que ia governar só com os bons. Ninguém governa com os bons, governa com partidos. Né? Vale para o Aécio, vale para a Dilma. O Congresso hoje tem 28 partidos. Nós temos 32 no TSE. Tem 28 partidos. Qualquer pessoa que governar vai ter que se entender com uns 10 ou 11 partidos hoje no Brasil. Né? Então, você tem uma... Agora, esse Congresso, ele expressa a sociedade? Em parte, sim. Né? Esse aqui é o problema. Ou melhor, não é problema nenhum. Essa é a realidade. Né? Se eu posso aqui criticar, achar ruim a existência de um deputado como o Bolsonaro, que é um deputado de posições fascistas. Mas o Bolsonaro é eleito sistematicamente com uma votação muito forte no Rio de Janeiro. Sistematicamente. Tá? Eu vou discutir o quê? Eu vou questionar o eleitor? Não. Eu tenho que reconhecer que a sociedade, por isso que 2013 não era a sociedade brasileira é uma sociedade plural, complexa, multifacética mesmo, onde tem de tudo, onde as pessoas reelegem o Collor seguidamente também, onde iam reeleger o Arruda no Distrito Federal, né? Se o tribunal não tivesse cassado o Arruda. E o Arruda tem vídeo onde ele recebe maço de dinheiro e põe no bolso. Né? Então, eu estou lidando com ela. Essa é a sociedade que eu estou lidando. Essa sociedade, ela acaba se expressando ali no Congresso de uma maneira meio confusa, meio atabalhoada, mas é essa a expressão que nós temos. É essa expressão que depois eu governo com ela. Né? Veja bem, claro, existe distorção nisso? Certamente existe. Certamente existe. Quando eu olho para o Congresso, eu coordeno um centro de estudos legislativos no Brasil. Quando eu analiso eleições no Brasil e vejo, por exemplo, o peso que o dinheiro tem na campanha, não me refiro nem à campanha presidencial, à campanha para deputado, tá? Isso é um negócio completamente absurdo. Nós chegamos nesse ponto a uma situação, a principal variável, para falar em termos acadêmicos aqui, hoje na eleição de um deputado é how much, né? É quanto dinheiro o senhor tem para se eleger. A principal variável. Né? Se você for um bom parlamentar, fizer um bom trabalho na Assembleia, mas não tiver dinheiro para a campanha, você não se elege. Não se elege. A questão crucial no sistema de financiamento do Brasil é quanto dinheiro você tem. Isso vale também para a eleição presidencial. E no caso da eleição presidencial, pega lá, está tudo escancarado lá no Supremo. Nós temos um grande problema no nosso processo de financiamento, que é um financiamento com poucos doadores. Se nós tivéssemos um financiamento com muitos doadores, uma horizontalização das doações, quer dizer, muita gente doando, quantias menores, isso poderia dar fortunas, não interessa aqui, não é esse o problema, mas nós não temos uma horizontalização das doações, nós temos grandíssimos doadores, OAS, Odebrecht, aliás, todos envolvidos no escândalo da Petrobras, né? OAS, Odebrecht e tal, que são os pouquíssimos doadores de qualquer campanha. De qualquer campanha. Quer dizer, então, aí tem alguma coisa complicada. O TSE já sinalizou, o Supremo está analisando isso, provavelmente vai sofrer uma mudança profunda. Né? Existe a grande chance do tribunal proibir doações de empresas, de pessoa jurídica para campanha. O que nos leva para duas coisas, ou campanhas com doações de pessoa física, que não há essa cultura no Brasil, tá? Ou financiamento público. Tá? Que tem também seus problemas. E mas eu desviei. Uma outra questão, uma última maneira da gente avaliar esse poder. O que eu estou dizendo? Estou dizendo o seguinte, quando você analisa as eleições presidenciais, o impacto daquele levante, vamos dizer assim, daquele susto que foi 2013, ele não se faz presente. Quando você olha também para o Congresso, ele também não se faz presente. Talvez a nossa esperança ficasse com as abstenções. Esperança, no modo de dizer, talvez a 2013 tivesse provocado um aumento de abstenções e voto nulo. Também não. Tá?
votos, meus números aqui. Maior percentual de abstenção que nós tivemos desde da Constituinte foi a eleição de 1998, que era uma eleição que o Fernando Henrique Cardoso ia ganhar fácil no primeiro turno. Acho que isso desanimou muita gente. Nós tivemos 36% de abstenção em 98. De lá para cá, a abstenção vem caindo. A abstenção que eu estou chamando de abstenção é aquele cara que não vai, né? O voto nulo e o voto branco. Em 2010, há 4 anos atrás, essa soma, abstenção nulo e branco, deu 26,7%. Em 2014, deu 27,2%. Então, também em 2013 não fez cócega aí. A abstenção está exatamente do mesmo tamanho. Mesmo se você considera, porque o problema desse dado de abstenção no Brasil, quando você tem abstenção nulo e branco, né? Esse dado de abstenção, que nessa agora de 2014 foram 27 milhões. Muita gente. Mas esse muita gente você tem que ponderar um pouquinho aí, porque não há um recadastramento atualizado dos eleitores. Então, tem gente que já morreu, tem gente, há muita gente, né, porque as pessoas morrem, como a gente sabe disso, tem gente que já passou da idade, não precisa votar mais, então também devia estar fora dessa conta, também tem muita gente envelhece em 4 anos, a gente sabe disso também. Tem muita gente que está viajando, está no exterior, tem muita gente que vota no Acre e está no Chuí, né? Então, esses 27 milhões, nós não sabemos exatamente quanto é. O número mais, de toda maneira, ele não aumentou de 2010 para 2014. E o voto nulo e branco, que esse é um voto que a gente tem certeza, aquele cara que foi lá votar e preferiu não opinar. Ele pode estar meio bravo com o sistema e preferiu não opinar. Mas mesmo no voto nulo e branco, não há também um aumento. Tá? Foi de 8,5% para 9,5%. Um aumento de 1%, mas não é assim uma coisa, essa oscilação é frequente. O voto nulo e branco, ele sobe um pouquinho, desce um pouquinho. Isso é absolutamente dentro da curva normal. Quer dizer, né, o que eu disse no início, né, do que eu falei aqui. Você não tem, até onde eu consigo enxergar, o impacto de 2013 sobre 2014 é pequeno. Tá? Com isso eu não estou querendo dizer, de forma alguma, que o sistema político brasileiro é um sistema que não merece uma boa chacoalhada. Tá? Eu só estou constatando que é difícil dar a chacoalhada. É difícil dar a chacoalhada. Tá? E que mesmo um movimento como 2013, e mesmo levando em conta que ele não era a sociedade, mas era uma parcela importante da sociedade, tem que ser levado em conta, não interessa isso. Né? Mesmo um movimento como aquele, ele tem muita dificuldade de se transformar numa força efetiva. Numa força efetiva. Porque essa é a questão, o desafio de qualquer democracia. Né? Como é que você transforma a energia da sociedade em força institucional? Porque nós não podemos pensar em democracias onde a força da sociedade não se transforma em força institucional. Nenhuma democracia se sustenta nas ruas. Se alguém acha isso, está completamente enganado. Nenhuma sociedade, nenhuma democracia se sustenta em assembleias, em manifestações, em plebiscitos e piquetes. Isso são momentos da vida de qualquer país. Mas isso não é a norma, isso não é a vida democrática de qualquer país. Né? O desafio é exatamente fazer com que essa energia que periodicamente a sociedade nos manda seja transformada, tá, em instituições melhores, o que não aconteceu nesse momento aqui. Tá? Aí as pessoas podem falar, então vamos fazer uma reforma política. Bom, as pessoas costumam achar que reforma política é uma espécie de remedinho, um elixir, um elixirzinho assim. Tem ali uma farmácia, e fica na parede, ele vai, me dá aquele elixir ali. Aí você toma aquela reforma política, você melhora o sistema político. Né? Quando as pessoas falam de reforma política, elas podem estar querendo falar tanta coisa, né? Que se eu começasse a enumerar aqui as diversas possibilidades, né? Ano que vem eu vou dar até um curso no curso de Ciências Sociais, o nome vai ser esse, Reforma Política no Brasil. Cada pessoa, quando fala de reforma política, quer falar de uma coisa. É igual falar de mudança.
É igual falar de mudança. É? A coisa mais fácil em eleição é falar de mudança. Né? A pergunta seguinte é a seguinte, o que mesmo que está errado e o que mesmo que você quer colocar no lugar? Né? Então, quando você faz essas duas perguntinhas sobre reforma política no Brasil, o que mesmo que está errado e o que mesmo que você quer colocar no lugar, aí você abre a caixa de Pandora. Você abre a caixa de Pandora. E aí pronto. Aí tem mais reformista político do que técnico de futebol. Né? Todo mundo escala a sua seleção e todo mundo dá a sua reforma política. Né? E ainda mais num congresso como esse, como o nosso, que tem 28 partidos, onde você chegar a qualquer grau de consenso sobre reforma política é quase que impossível. Né? Nos restaria discutir com a sociedade. Talvez um plebiscito, ou alguma coisa com a sociedade. Mas também temos que levar em conta, nesse caso, que a discussão que a sociedade tem sobre reforma política é zero, ou muito próximo de zero. Basta lembrar que nas próprias manifestações de 2013, a reforma política nem existia. De vez em quando aparecia um cartazinho. A Dilma é que olhou para aquele negócio e falou, eu vou propor uma reforma política. Porque ela pensou naquilo como uma saída, um plebiscito, né? O encurralado já uma saída. Mas não estava na pauta de 2013 a reforma política. Como não está na pauta da preocupação da sociedade brasileira a reforma política. A reforma política é a pauta minha, dos jornalistas, dos cientistas políticos, dos políticos e de mais um pouquinho de ativista político que tem nesse país. Né? Então, ou seja, acho que nós temos um desafio, que não é só o nosso desafio. O desafio hoje das grandes democracias, é o seguinte, existe uma certa insatisfação com a democracia. As pessoas querem viver em democracias, as pessoas aderem cada vez mais às democracias, as pessoas não admitem viver em ditaduras, mas existe um desgaste das principais instituições da democracia, partidos, congresso, mas nós não sabemos o que pôr no lugar. Não sabemos, não tem receita, ninguém inventou ainda esse negócio. Tá? Então, você não tem uma saída em relação à democracia representativa, com seus partidos, seus congressos, por mais que a gente possa não gostar desse negócio aí. Né? Então, das duas, uma. Ou partidos e congressos reciclam e absorvem mais rapidamente esse processo social, ou nós inventamos outra sociedade, ou nós vamos ficar reclamando da democracia por muito tempo ainda e continuar votando na Dilma, no Aécio, na Marina, ou seja lá em quem for. É isso. Obrigado. Gente, a nossa ideia é da maneira mais informal possível. Eu vou levar esse microfone para baixo, como algumas pessoas chegarem depois. É o programa Trocando Ideia da UFOP. Nós estamos gravando para poder depois jogar no YouTube e passar na TV UFOP também. Então, eu vou pedir que as pessoas queiram se manifestar, perguntar. Deixa eu pegar aí. Boas perguntas. Você é mensageira. Gente, quem quiser perguntar por ele, levanta a mão, não sei o nome de todo mundo, vou anotando a cor da Deixa eu te camisa, fazer duas cabelo perguntas, aqui. Carlos. Deixa eu aproveitar aqui. Assim, duas coisas. Primeiro, o conservadorismo dos partidos de direita a gente conhece. E o conservadorismo dos partidos de esquerda? Né? Como é que a gente vê isso? E duas coisas. Uma coisa que me intrigou muito na questão de 2013, né? Que foi a questão de uma parte da manifestação, de pessoas que estavam nas manifestações, que saíram quebrando as coisas, os famosos black blocs, não é isso? Né? Essas pessoas também não são cidadãs? Né? E quebrar não significa a forma que eles conhecem de se manifestar? Vamos embora. Não, Rogério, todo mundo é cidadão. Agora, o cidadão tem que respeitar a lei. É simples. Né? Porque se eu partir do pressuposto de que o cidadão, qualquer que seja ele, pode chegar e quebrar uma loja, bom, o dia que for a minha loja, eu vou ficar muito puto. Né? Eu não tenho loja, mas eu estou usando como exemplo. Né? Quer dizer, eles são cidadãos, eles têm suas formas de protesto. Agora, assim, ou você estabelece um limite legal para essas coisas, ou pronto, aí você volta no estado de natureza, robesiano. Né? Então, não há. Eu acho que é inconcebível, simplesmente inconcebível,
você admitir que manifestações ou que as pessoas vão às manifestações exatamente para isso, né? Com o objetivo disso. Não há nenhuma razão para você, ao fim de uma manifestação, quebrar a cidade inteira. Nenhuma. Nenhuma. Né? Nenhuma razão. Então, não sei, eu acho que o cidadão tem direitos e deveres, indistintamente. Tá? E aplica-se isso a qualquer um, seja com máscara ou sem máscara. Não tem muita conversa sobre isso. Né? Assim, o conservadorismo de esquerda, eu acho que depende aí, se tem muita discussão, até sobre se tem pertinência esquerda-direita. Tá? Se existe pertinência de esquerda-direita e se a esquerda prima pelas boas práticas ou tal. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, a esquerda não é feita de anjos e não necessariamente prima pelas boas práticas. Tanto esquerda como direita podem e costumam se corromper, por exemplo. Tá? Então, aí não é uma divisão sobre conservadorismo, é uma visão sobre até que ponto pessoas e partidos são seduzidos pelo poder e usam, né, o poder em benefício de grupos, ou em benefício deles mesmos. Nesse sentido, não tem vacina. Esquerda, não existe uma vacina na esquerda, né, como também não tem uma vacina na direita, para evitar esse negócio. Eu acho que a diferença que existe entre esquerda e direita, que se mantém, né, eu costumo dizer o seguinte, uma posição de esquerda no mundo hoje, ela é uma posição que estabelece como prioridade absoluta a redução de desigualdade e miséria. Tá? E ela articula, a partir dessa prioridade, eu acho que isso é histórico e tradicional nas posições de esquerda. Desde o velho Marx, socialismo, cada um com a sua linguagem, cada um com a sua roupagem, cada um com a sua carga de ideologia. Mas esquerda é isso, fundamentalmente. Esquerda é isso. E aí ela articula, em torno dessa ideia, ela articula o resto. Né? Então, ela tem que pensar o desenvolvimento sob essa ótica, ela tem que pensar o controle de inflação sob essa ótica, ela tem que pensar o seu país sob essa ótica, da redução da desigualdade, da miséria, da pobreza. Eu acho que a direita tem dificuldade de fazer isso. A direita, tradicionalmente, a concessão que ela faz à redução da desigualdade, da miséria, é dizer o seguinte: a redução da desigualdade e da miséria é um subproduto, e, portanto, não uma política deliberada, do desenvolvimento econômico. Tá? Na medida que eu garanta um equilíbrio fiscal, na medida que eu garanta isso, aquilo, tal, vem daí a diminuição da pobreza e da desigualdade. Pode esperar sentado, porque daí não vem mesmo. Né? Aí é a minha convicção. Tá? Ou você tem uma política nesse sentido, e você opera nesse sentido, ou você vai, no máximo, crescer, mas vai aumentar a desigualdade enquanto você cresce. Eu acho que essa é a distinção que faz sentido manter ainda, tá? Entre esquerda e direita no mundo. Agora, isso não quer dizer que que esquerda não possa, como eu disse, né, cometer os mais crassos erros, e comete mesmo, e também não necessariamente é uma dimensão que tem toda uma ligação com uma outra dimensão que você está falando, conservador, né? Conservadorismo e progressismo. Tá? É possível encontrar conservadorismo na esquerda, como também é possível encontrar conservadorismo na direita, mas veja só, com mais facilidade na direita. Tá? A gente pesquisa essas coisas, e quando você pega, por exemplo, opiniões sobre união de pessoas do mesmo sexo, redução da maioridade penal, aborto, descriminalização do uso de drogas, e analisa a relação com posições de esquerda e de direita no Congresso, a direita é sempre mais conservadora do que a esquerda. Sempre. Sempre. Não há exceção. Quando você examina o conjunto dos deputados mais à direita, o conjunto dos deputados mais à esquerda, não há exceção a isso. Tá? Há uma relação muito clara. Tá? Então, a direita também associa-se mais facilmente ao conservadorismo do que à esquerda, embora também exista esquerda conservadora.
Boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo. Pensando a respeito das manifestações de 2013, né, e essa não relação com, né, o que aconteceu nessas eleições, eu faço um retrospecto e penso o seguinte: todas as manifestações populares que alcançaram algum êxito de transformação política no país, citando como exemplo diretas e impeachment do Collor, voltando mais atrás, o Petróleo é Nosso, lá com Vargas, né, que causaram um grande impacto, elas tinham uma bandeira sólida e uma bandeira clara, que todo mundo via e conseguia palpar essa bandeira. Nessas manifestações de 2013, a gente percebe o início dela, com o start dela com a questão do passe livre, né? A questão da redução das tarifas, mas depois a gente vê que a cada vez mais bandeiras das mais diversas vão aparecendo, desde as de extrema esquerda até os black blockers, que concordo que estão ali no seu momento de defesa, não concordo que eles venham a fazer, mas num afã de quebrar a ordem, eu não sei se eu tenho muito de que discutir, entendeu? Mas a gente vê, e até de extrema-direita, a gente via placas a favor do casamento gay e placas censurando o casamento gay uma ao lado da outra, um exemplo. A pergunta é a seguinte: para que essa reforma política, da forma que ela vem acontecer, não tem que encampar uma bandeira, e aí não é parte dos nossos pensadores também começarem a ventilar quais seriam essas soluções para resolver essa forma representativa que a gente tem de democracia? Aí vem minha pergunta, que a falta dessa bandeira única, essa bandeira unificadora, não é o que deixa de refletir o que a sociedade queria em 2013? Ou a sociedade não sabia o que queria e ainda não sabe o que quer? Eu concordo contigo. Assim, você tinha uma proliferação de bandeiras, e algumas muito complicadas, como, por exemplo, o movimento de hostilização aos partidos políticos, que eu acho que não faz sentido nenhum. Não é? Eu acho que não faz sentido nenhum. Se você me apontar alguma democracia que tenha se estruturado sem partido político, você vai ganhar um prêmio. E se você conseguir conceber alguma democracia sem partido político, vai ganhar o segundo prêmio. Porque você não vai conseguir fazer isso. Então, você tinha... isso. Aquele momento foi uma grande explosão de bandeiras, onde você tinha de tudo. Até, além dos exemplos que você citou, quem ia lá só para tirar foto e pôr no Facebook. Lotado de selfie para o Facebook. Claro, mas isso faz parte. É festa, faz parte, eu vou lá e tal. O problema é justamente esse, é porque nesses momentos que você citou, a conjuntura nos levava a uma bandeira. É muito direta já. Pronto, você tem um inimigo ali, ó, a ditadura, vamos lá, nós precisamos de uma... Você tinha um Collor, você tinha um impeachment. Nesse momento não temos. Até porque nós vivemos numa normalidade democrática. E não vivemos, volta ao ponto, não temos uma situação de crise sistêmica. Se tivéssemos uma situação de crise sistêmica, haveria uma bandeira unificadora, tá? Que seria a derrubada do regime que aí está em crise sistêmica. Que é o que aconteceu na Bolívia, por exemplo, tá? Que passou por uma crise sistêmica que gerou a eleição do Morales. A própria Venezuela, que passou por uma crise sistêmica lá no final do século XX, 1998, e elegeu Chávez, que sem nenhum elogio ao Chávez, mas aquilo era tipicamente uma crise sistêmica. A ponto de que chega um sujeito, o Chávez fala: vamos derrubar tudo e começar de novo, vamos refundar. Que foi uma tentativa da Primavera Árabe também. Essas tentativas podem ser bem-sucedidas ou mal-sucedidas. A Primavera Árabe acabou mal. Ela elege o Mubarak, depois ela acaba, hoje está numa ditadura com dificuldades de voltar a respirar. E a reforma política, ela não... esse é um problema, nós não temos, justamente porque vivemos uma democracia, porque nós temos hoje... A democracia, o que é? Ela é a proliferação das reivindicações. As pessoas... outra coisa que estava atrás de 2013, que é o seguinte:
A vida melhorou? Pois bem, eu quero mais. Tá? Pois bem, eu quero mais. E por isso que você vai encontrar, por exemplo, muita gente que não vota na Dilma, apesar de ter se beneficiado do ProUni. Pois bem, eu quero mais. É certo, está legítimo. Está legítimo. Isso é também da nossa natureza. Né? Quer dizer, expandir as nossas reivindicações, expandir os nossos horizontes e tal, e pronto. E a democracia, ela faz isso. A democracia, e esse é um problema para quem governa. Tá? Para quem governa, porque a democracia, ela incentiva a demanda. Ela faz, façam suas demandas. Façam suas demandas que o governo resolve. Acontece que não resolve. Tá? Você vai chegar em muitos momentos que tem uma sobrecarga de demanda. Você tem um excesso de demanda, um excesso de questões, e o problema é o seguinte, que nós estamos num tempo hoje que nós queremos respostas rápidas, aqui e agora. Né? Se eu mando um e-mail e você não me responde no mesmo dia, eu já fico chateado com você. Isso se aplica à política também. Eu quero a resposta. Não tem resposta, gente, às vezes, de curto prazo e médio prazo. Não tem. Ainda mais num país como o Brasil, que tem uma secular dívida de infraestrutura, de desigualdade, tudo. Um país que só tinha escravo até um século e pouco atrás. Certo? Como é que você acha que alguém tem solução rápida para alguma coisa nesse país? Só que nós estamos no tempo do e-mail. Entende? Ninguém escreve carta mais, todo mundo quer resposta rápida, quer televisão. Aí chega o repórter, qual a solução que o senhor tem? Eu não tenho não, bicho. Se você tem, né? Falando. Marco Antônio, nessa aqui do curso de turismo. Queria que você abordasse dois temas, né, em relação a essa questão das manifestações. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência que eu tive. Estava em São Carlos quando aconteceu isso, e tive em outras que aconteceram ao longo da história recente do Brasil, lá em São Paulo. Né? Mas uma coisa uma primeira que me impressiona é o seguinte: todo esse movimento, por exemplo, se fala da Primavera Árabe, né? A gente começa a olhar em perspectiva, né, deu essa coisa, lá ficou mais, vamos dizer, complexo e radical do que estava antes, mais conservador do que estava antes. Pintou essa história de modernidade porque as redes sociais, usar a internet lá, teria sido um instrumento para mobilizar a sociedade contra o status quo que havia antes. Agora, às vezes eu fico, vai depois pegar na Europa, na Espanha. Acabou o movimento que teve na Espanha, o governo, né, acabou sendo eleito, foi mais à direita ainda do que era. Né? Então, essa questão dos movimentos, desses movimentos... Na hora que você pega a situação hoje, todo o norte da África islâmico lá, e a ponta está indo lá para a questão da Ucrânia, então a gente fica imaginando uma eventual, né, ensaio na sociedade concreta dos que colocam a questão do jogo de estratégia de guerra. Está apontando para a Ásia, está apontando para ex-Rússia, está apontando para a China lá. Essa semana está acontecendo movimento que não colou ainda, em Hong Kong, dos estudantes, para se tentar colocar uma espécie de primavera nova na China. Mas na China tem esse complexo. Né? Da China, tem a memória de Tiananmen, pouco tempo atrás, então está lá. Mas está lá na China essa perspectiva de se levantar uma eventual primavera lá na China. E, às vezes eu fico pensando se essa questão que aconteceu no Brasil, também no meio de um bojo, né, de nova estratégia da elite neoliberal para criar uma nova maneira de dominação. Me parece muito evidente. Eu estava lá em São Carlos. São Carlos é no interior do estado de São Paulo, uma cidade importante, né? E quando eu estava nas primeiras manifestações, lá tem aquela questão, porque São Carlos é uma cidade universitária. Tem 2 campos da USP, tem a Universidade Federal, então a parte de estudantes e tal, essa coisa aparece. E lá sempre teve uma movimentação estudantil, né, de esquerda forte. Né? Mas na hora que começou essa movimentação, aquele estranhamento. Primeiro o boom. Então, é um fenômeno. Né? Mais de 20 mil pessoas foram para a rua. São Carlos tem 200 mil habitantes. Né? Mais de 10% da população para a rua é um espanto. Né? É um fenômeno espantoso. Né? A gente está lá no meio do movimento social e acompanha. Mas essa questão, né? Eu conversando com os colegas lá do centro acadêmico lá. Você olha lá, era a classe média que estava lá, junto com fora no universo dos estudantes. E o que pintava da garotada, sobretudo, via famílias, era o tal do selfie, né?
eu estava mais lá querendo fazer isso aqui do que ouvir qualquer coisa. Mas que coisa é essa, né? Uma coisa que repercutiu, né, já para a segunda manifestação, que também foi grande, é que via informações de São Paulo, né, que, não havia bandeira nenhuma, mas houve um protesto muito forte que a gente ouviu lá em São Carlos, teve a mídia ninja lá em São Paulo, que, por exemplo, a Rede Globo não podia descer, porque seria expulso não só os partidos, mas a imprensa também. Então, você tinha essa... Mas, ao longo de lá para cá, de 2013 para cá, o que eu fui percebendo que há uma movimentação, que havia um objetivo, que é juntamente com as seleções. Então, a questão de junho, e a maneira, da maneira que a coisa foi. Depois, como é que foi conduzir todo o processo de encontrar um canal para atacar o governo, como foi a questão questão da Copa do Mundo e da organização, essa coisa toda, né? Havia, talvez um projeto, uma estratégia de domínio de poder concreta, e não... Essa é a minha impressão. Bom, meu nome é Alana, eu faço artes cênicas aqui, mas eu fiz um semestre de Ciências Sociais na Federal do Espírito Santo. E, na verdade, eu trago vários questionamentos e várias respostas aos seus questionamentos. Bom, com relação à democracia, algo que eu tenho a perguntar para todo mundo, mentalmente, assim, o que é democracia para você? Porque muita gente diz que o marxismo é utópico, a anarquia é utópica, mas e a democracia? Geralmente, para mim, ela é uma coisa, para você ela é outra, para você ela é outra, e ela acaba sendo mais utópica do que as outras ideias que todo mundo diz que são utópicas. E aí a gente percebe, no cidadão brasileiro, a falta que fez o ensino de filosofia e de sociologia, principalmente, de ciência política, incluída em sociologia, né? No currículo do ensino médio, que foi algo que foi obrigatório há pouco tempo, mas na ditadura era completamente proibido. Então, a gente tem um reflexo na nossa sociedade da ditadura até hoje. Quando você diz que o governo, as políticas públicas melhoraram nos últimos 20 anos, é fácil pensar. Só agora a gente está acordando de verdade da ditadura. Só nesses últimos 20 anos é que essa dor, esse peso está passando. E para algumas pessoas não está passando. Então, com relação à democracia, o que é a democracia para você, é que eu entro na questão de quem é o brasileiro, que você também falou. O brasileiro ele é muita coisa. Então, aqueles 10, 50, 20 mil, 100 mil não representavam a população brasileira, é fato. Até porque ali dentro tinha várias partes da população. E aí, depois de um tempo, acabou sendo a classe média que dominou aquilo ali. Eu sou do Espírito Santo, eu participei dos protestos de lá, e hoje eu concordo com você que resposta urgente não existe, não tem como. Eu fui amiga de Black Blocs. Lá no Espírito Santo, o protesto que a gente teve, o último protesto, digamos assim, foram pegas 70 pessoas e levadas para a delegacia. Dessas 70 pessoas, cerca de 20 ou mais eram trabalhadores, estavam fechando as lojas, a polícia simplesmente passou rodo mesmo. Dessas 70, 26 foram detidas mesmo, ficaram lá, passaram a noite na cadeia, foram levados para... Esqueci o nome, é o centro, é como se fosse um lugar que depois vão mandar para outra penitenciária. Isso, triagem, obrigada. E aí, dessas pessoas, foi um caos, porque a polícia pirou lá, tinha gente que não tinha nada dentro da mochila, e falaram que estavam com gás, com bomba, né, caseira, com várias coisas, e 3 pessoas foram indiciadas, e dessas 3, que se eu não me engano 2, não tinham nada dentro da mochila. E aí, no dia do julgamento, um dessas pessoas é amigo meu, no dia do julgamento, os policiais que foram, simplesmente nem leram a carta que acusava eles. Então, os policiais, eles contaram cada coisa que você fica assim, gente. E aí, com relação a isso, eu quero falar rapidamente do Black Bloc, que você disse que não há razão para sair quebrando tudo. Bom, hoje eu vejo que não há razão. Mas eu tenho a dizer que
Se você vive nesse sistema e você discorda completamente dele, você tem razão para quebrar até a própria universidade. Você se revolta com tudo. Porque o que acontece, principalmente nas ciências sociais eu vi muito isso, é uma reforçação constante da tal democracia. Então, quando a gente pega para pensar em um modelo político novo, primeiro a gente quer urgência, daí a gente vê que ele não existe. Aí os esperançosos, não pessimistas, pensam, não, existe uma solução, existe uma forma de a gente sair dessa democracia. E aí a galera vai para Marx, alguns vão para Bakunin, alguns vão para, sei lá, até Durkheim, e aí vão voltando. E, principalmente, né, a galera se equivoca muito ao dizer de Marx, que fala que, né, o socialismo da Rússia tipo, relaciona uma coisa com a outra, e se a gente estuda, né, o socialismo da Rússia, a gente vê que não tem nada a ver. Mas, e aí vão voltando, e aí vão querendo coisas novas. E aí, o que acontece é que, até na própria ciência social, fica essa ideia de democracia no ar. E aí você tem, por exemplo, a Primavera Árabe que você citou, é muito interessante falar dela, porque os Estados Unidos apoiaram completamente a Primavera Árabe. Por quê? Porque estão buscando a democracia, estão querendo ser como nós. Assim como o brasileiro, tem muito brasileiro que sonha que o Brasil fosse os Estados Unidos. E então, fica nessa coisa toda. E aí a Primavera Árabe, será que ela realmente era boa? Será que aquele apoio dos Estados Unidos todo é bom? Os Estados Unidos nunca apoiariam os protestos no Brasil. Porque eles estavam quebrando bancos, eles estavam quebrando tudo. Eles não queriam democracia, eles queriam outra coisa que não fosse a democracia. Isso falando dos Black Blocs. Bom, para encerrar, uma outra coisa que você falou com relação a quem se candidata, que você disse, né, que a galera está reelegendo o Collor, está reelegendo o outro lá. E aí o que a gente percebe é um contrato social. Não interessa se ele está roubando. Ele está me dando pão, ele está me dando trabalho, eu estou bem, sabe? O brasileiro tem muito isso. Então, o que acontece realmente não é sair quebrando tudo, realmente não é sair protestando. O que acontece é pensar numa nova forma política, e aí que ela seja democracia, e aí que tenha um consenso, né, uma bandeira, como o amigo disse ali, a bandeira única, né, que as pessoas lutem pela mesma coisa, ou então elas vão ter que fugir completamente disso tudo, sabe? É basicamente isso. Eu tinha mais coisas para falar, mas eu não lembro tudo, que é muita coisa. Obrigada. Boa noite, sou a Jéssica, eu sou aluna do turismo também. E eu queria te perguntar como você analisa como os partidos e coligações tradicionalmente esquerdistas se voltarem ao apoio da direita. Ok. Deixa eu acertar essa cadeira aqui. Bom, vamos começar vamos começar pela ordem mesmo, pelo Marco Antônio. Quer dizer, o que eu estou entendendo, o Marco Antônio, se eu entendi bem, você está colocando o seguinte, é o que a gente chama de efeitos não esperados das nossas ações em política. Política é muito isso, né? Você encadeia certas ações com certos objetivos e o efeito costuma ser o contrário. Né? O efeito costuma ser o contrário, porque você não controla o conjunto de variáveis, de atores, de interesses que estão ali, e, de repente, a hora que você vê, esse negócio saiu da sua mão, né? Saiu do seu controle. Então, nesse sentido, o que você falou é correto. Né? Existem muitos exemplos de sociedades que depois de mobilizações, se tornaram mais conservadoras, ou pelo menos momentaneamente mais conservadoras. Né? O caso da Espanha que você citou é bem exemplar. Um extenso movimento nas ruas, tal, para o quê? Para aumentar a força da direita na Espanha no final, nas eleições. Foi isso que aconteceu na Espanha. Mas isso é aquela dificuldade que eu estava mencionando de você sair da rua para as instituições. Né? São linguagens diferentes, são poderes diferentes, são questões diferentes. Eu não sei se foi isso que você estava querendo dizer, eu não acho que exista uma direita no Brasil que tenha
tido capacidade de manipular aquelas manifestações todas. Eu acho que aquelas manifestações foram alvo de disputa política, isso é diferente. Tá? Então, eu acho que certamente houve... ninguém engendrou aquilo, ninguém tinha controle sobre aquilo. Agora, evidentemente, na hora que você vê o negócio daquilo acontecendo e tem eleição daqui a um ano, você tenta capitalizar politicamente. Quer dizer, se não capitalizar, é claro, por exemplo, vamos pensar em termos de oposição e situação. É claro que a oposição, vamos personificar aqui o PSDB, não tinha a menor condição de dirigir, de capitalizar especificamente aquilo, porque seria expulso da mesma maneira que qualquer partido foi, né? Mas é claro que você pode fazer uma tentativa de dizer, olha, que isso aqui, está vendo? Essas manifestações de 2013 são uma manifestação contra o governo que aí está, e vamos mudar isso em 2014. Isso é um discurso, isso é a disputa política que você faz no discurso. É a disputa política que você faz no discurso. Então, acho que isso houve, uma disputa política sobre a leitura que eu faço de 2013. Da mesma maneira que a Dilma fez, o que a Dilma tentou fazer? Se colocar do lado, né? A hora que ela falou, eu assumo a acolho e proponho um plebiscito até sobre a reforma política. É a outra leitura. Você tem duas leituras possíveis de 2013, pensando em 2014. O governo tenta trazer para si e apresentar uma proposta que seja compatível, né, com a direção, e a oposição diz, está vendo? Esse governo tem que acabar mesmo, a sociedade está em crise e de 2013 é a solução. Então, você tem uma disputa política sobre o evento. Isso sempre acontece e sempre vai continuar acontecendo. A Alana, você mudou de ideia, né, Alana? Porque você era a favor, depois mudou, então está ali no meio. Black Box, depois pensou de novo, mas dá legal. Agora, é o seguinte, eu não vou tentar responder. Democracia, só isso. É uma utopia? É e não é. Tá? É e não é. E saber isso faz uma enorme diferença para a gente. Porque se nós considerarmos apenas que ela é uma utopia, a gente descarta ela muito facilmente. A gente fala assim, não existe democracia. Pois eu te provo que existe. Tá? Eu te provo que faz toda a diferença você morar num país que tem liberdade de imprensa, liberdade de associação, judiciário, Ministério Público, um congresso, eleições livres, tal. E morar num lugar que não tenha isso. Morar num lugar que tem Estado de Direito e num lugar que não tem Estado de Direito. Então, a democracia não é utopia nesse caso. Ela exatamente é. Eu consigo ver exatamente onde é que tem. E outra coisa, a própria eleição é o símbolo do que a democracia é. O que melhor define uma ditadura? É que o ditador não coloca o seu cargo em disputa. Ditadores não perdem eleição, porque simplesmente não convocam eleição. Tá? Essa é a primeira e básica diferença entre uma ditadura e uma democracia. Então, nesse sentido, ela não tem nada de utópica. Tá? Cuba não é uma democracia, não é mesmo. Embora eu não estou nem discutindo se Cuba tem uma saúde boa, nunca colocou o poder em jogo. Então, não é uma democracia. Nesse sentido, deixa de ser utópico. O meu conceito é muito concretinho. Muito concretinho. Agora, ele é utópico? Sim. Ele é utópico, eu posso também querer uma democracia onde a ideia de democracia, tá? Onde a ideia de governos que respondam ao povo seja mais razoável do que nós vemos agora. Então, nesse sentido, ela é utópica. Ela é utópica quando eu penso, por exemplo, numa democracia onde os cidadãos têm informação, onde os cidadãos se informam, onde os cidadãos podem influir sobre a agenda política, onde os cidadãos possam colocar pontos na pauta, onde não haja um controle estritamente de uma elite que circula. Então, eu começo a falar da democracia como utopia. Eu posso falar da democracia como real e ideal ao mesmo tempo. Agora, eu não posso descuidar dela como algo real, porque senão eu começo a defender ditadura, sem perceber. Tá? Não vou entrar em Marx, né? Aí é muita confusão. Aliás, eu acho que o Marx e a democracia têm uma distância, léguas de distância. E sobre, no caso, a Jéssica, né? Aí também você depois mencionou só uma questão, precisamos de uma bandeira única. Eu volto ao ponto. Democracias se caracterizam por não ter bandeiras únicas. Tá? Você tem bandeira única, você tem uma ditadura.
Aí a ditadura passa a ser o seu alvo. Quando você tem uma democracia, a característica da democracia é que as bandeiras são as mais diversas. O seu desafio é justamente agregar as bandeiras. Agregar. É ver para onde vai a maioria. É ver quem se alia com quem forma que tipo de movimento e qual que é o sentido geral. Democracia nunca, gente, vai ter uma bandeira única. Vamos tirar um pouco isso da cabeça, isso é uma fantasia. É como se fosse, democracia é o bem comum. O que é mesmo o bem comum? O que é o bem comum para mim pode ser diferente do bem comum do Flávio, ali, de todo mundo, de qualquer um de vocês aqui. Né? Então, não existe isso. A democracia é justamente a pluralidade. O nosso desafio é lidar com a pluralidade. E, por fim, a Jéssica me pergunta se eu entendi muito bem por que partidos de esquerda se aliam com partidos de direita? Alguma coisa do gênero. Né? Tá, mas isso vale para o PT também. Tá? Isso vale para o PT também. O PT é um partido que vem pela esquerda, está aliado com o PP, o Partido Progressista do Maluf. Né? Eu acho que, no caso, quer dizer, eu acho que são duas situações diferentes. Eu acho, por exemplo, no caso da Marina, já que você citou a Marina explicitamente, eu acho, a minha opinião, a Marina não precisava ter apoiado o Aécio. Tá? No sentido de que ela chega no cenário propondo uma nova política, e no primeiro embate que ela tem, ela embarca na primeira canoa que vê. Eu acho que ela se deu mal. Essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. Não há coerência entre o discurso que projeta a Marina e a ação da Marina 2 semanas depois. Não há coerência. Não há coerência nenhuma. Como também, eu não vou aqui, como também eu acho muito complicado, mas aí as explicações são outras, as alianças que o PT faz para governar. Agora, por que o PT faz aliança para governar? Muito simples. Tá? A esquerda, no Congresso Nacional, tem 27% dos votos. Ponto. 27, 29, depende da legislatura. Ela nunca passou de 30. Novamente, eu preciso de 50, eu preciso de 60, se é para reformar a Constituição. Não dá, meu caro. Tá? Eu tenho que fazer aliança do centro para a direita, não tem escapatória. Tá? Você é forçado a isso pelo resultado da eleição no Brasil. Você é forçado a isso. O que vai ser o próximo governo da Dilma? O próximo governo da Dilma, se ela ganhar, vamos supor que a Dilma vença, você está falando de esquerda, o maior partido do Congresso, que é o PT, tem 70 deputados. 13% do Congresso, gente. Imagina o que é isso. Como é que eu governo com 13% dos votos? Eu vou ter que comer muita grama, eu vou ter que juntar muito partido para chegar nos tais 50% dos votos. Tá? Então, aí a discussão da governabilidade, que é o discurso preferido do PMDB. Como é que o PMDB se vende no país? Nós somos o partido da governabilidade, a gente adere a qualquer governo que aparecer. Mas isso é possibilitado pela nossa dinâmica política. Né? Não há condições, é muito difícil, a não ser que você pense em governos eleitos pela direita, mesmo, né, qualquer governo no país, ele tem que fazer um leque. Se o Aécio se eleger, quando o FHC se elegeu, em 1998, ele juntava 4 partidos, PSDB, PMDB, PFL e PP. Tinha 60% dos votos. Faz as contas agora no Congresso, você tem que juntar 12 partidos para chegar a 60% dos votos. Tá? Então, essa é a questão. Quer dizer, aí você não pode exigir de um presidente, de uma presidente, de qualquer... São situações diferentes, né? Que ignore essa questão. Novamente, você vai falar, então vamos fazer uma reforma política. É aquilo que eu falei. Isso é mais simples falar do que fazer. Você pode pensar em cláusula de barreira, você pode pensar em uma série de limitações, alguma coisa que limite a chegada de tantos. O Brasil hoje é uma indústria de partidos nanicos. É impressionante, é uma próspera indústria, uma próspera. Se você tiver paciência, né, se você tiver paciência para criar um partido e coletar assinaturas tal, você vai ganhar por ano, sem fazer mais nada, tá? Você não precisa de eleger ninguém.
Você vai ganhar por ano 1 minuto de televisão para candidatura a governo do Estado, 1 minuto de televisão para candidatura a presidente, e vai ganhar por ano R$450 mil do fundo partidário. Tá? Ué, até eu, meu cara. Né? Isso, você tem uma indústria, né? A legislação brasileira, que é muito aberta, muito democrática, mas tudo tem seu efeito perverso, né? Ela tem uma série de pessoas que são donas de partido. Elas têm um partido que elas são proprietárias. Levi Fidelis é dono do partido dele há 25 anos. Tá? E isso é dinheiro, é negociação de tempo de televisão. O que você acha que um cara chega... Agora aqui, a campanha do Pimenta tinha 16 partidos na coligação. 16 partidos. Tá? Aí o cara chega, ô Pimenta, eu vou te dar 1 minuto de televisão. Tá bom, legal. O que você vai ganhar em troca? Eu quero que você pague minha campanha. Né? O mercado eleitoral brasileiro é isso. Eu te dou meu tempo de televisão e você paga a minha campanha, meu cara. Tá? Se quiser chamar de mensalão, pode. Tá? Você transfere dinheiro de um partido para o outro. Né? Esse é o mercado brasileiro. Então, você tem um comércio. E você tem pessoas que se especializaram em montar pequenos partidos que são capazes de eleger Pega a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. São 77 deputados. E quantos partidos? 22. Tá? Menos que 3 por 1 a coisa. Ou seja, é uma próspera indústria, é um próspero mercado que a gente tem que resolver. Eu acho que, se for pensar em termos de prioridades para a reforma política no Brasil, financiamento, outro, nós temos que fechar a porteira desse mercado eleitoral. Então, deixa eu só fazer mais uma que me surgiu aqui, um pouco pensando já no que você falou aí na sua primeira fala do avanço do conservadorismo aí no Congresso Nacional e linkando principalmente com a questão da mídia no Brasil, do jornalismo, da televisão, dos jornais brasileiros, que é o seguinte: essa detenção de poder de grandes corporações, nisso eu coloco as empresas Globo, SBT, Bandeirantes, e também coloco as grandes igrejas, né, que detêm emissoras na programação livre. Qual seria a relação disso e, principalmente, uma regulação maior dessa mídia não seria mais saudável para a democracia? Né? Eu não sou especialista nessa área, mas, assim, mas é legal. Não, eu não tenho a menor dúvida. E aí eu até chamo para o meu lado o Joaquim Barbosa. O Joaquim Barbosa, outro dia, há pouco tempo, estava dando uma declaração, o Joaquinzão, lá do TSE. Né? E ele, de vez em quando, dá opiniões assim, muito interessantes. De vez em quando erra também. Mas ele dizendo que a imprensa brasileira ela não é plural. Obviamente não é plural. 90% da imprensa brasileira pensa a mesma coisa, fala a mesma coisa. Isso é um desastre. Né? Isso é um desastre, um completo desastre. Né? Você tem casos mais, claro, mais, vamos dizer assim, espantosos, né? Como, por exemplo, o Estado de Minas, que é o comitê, o jornal oficial da campanha do Aécio, né? Evidentemente. Né? Qualquer pessoa que se disponha a fazer um estudo das manchetes do Estado de Minas, não precisa fazer estudo nenhum, né? Só olhar na coisa, você vai ver que ele é um jornal de campanha do CODE. Então, você tem uma imprensa que não tem nada de pluralidade. Agora, você não tem essa imprensa, por óbvio, não admite sequer que você coloque a discussão de regulação. Né? E aí eu acho que, por exemplo, os governos do PT não tiveram força para colocar essa discussão. Não tem mesmo. Tá? Não tem. Não tem nesse contexto, nessa relação, com essa base de apoio que tem no Congresso. Tá? Os governos do PT têm alguns temas que são proibidos. Proibidos por quê? Porque a sua base de apoio breca. Se você tentar levar alguns temas à frente, acho que um governo Aécio nem pensaria nisso, mas um governo PT, se pensasse em levar alguns temas desse à frente, brecaria de dentro da coligação. De dentro da coligação. Não tem, a correlação de forças não permitiria você avançar. A nossa situação é muito diferente da situação do Uruguai, por exemplo.
Muita gente gostaria de mudar para o Uruguai, né? Onde você tem um governo unipartidário, de esquerda, frente ampla, que aprovou, que lidou com a questão do aborto, que lidou com a questão da maconha, que lidou com a questão dos homossexuais, mas por uma razão muito simples. O governo é um governo de um partido com maioria no Congresso. É completamente diferente. É completamente diferente. É claro que tudo isso é polêmico na sociedade uruguaia. Está tendo eleição no Uruguai agora e está pau a pau, né? Porque as medidas do Mujica foram muito avançadas, né? A questão da liberação da maconha, a questão da legalização do aborto são muito avançadas. Elas geram uma reação. Claro que geram. É isso. A sociedade tem muitas bandeiras e as bandeiras vão brigar o tempo todo, né? Então, é isso. Eu acho que esse tema é um tema bloqueado no Brasil. Tá? Eu acho que nós não temos uma correlação de força. Você precisaria ter um outro tipo de congresso, um outro tipo de correlação, ou um outro tipo ou uma sociedade pressionando isso. Eu não vejo a sociedade pressionando isso também. Então, você não tem um ator externo ao sistema político, ou seja, a sociedade pressionando, e de dentro do sistema político nem pensar. Tá? Não existe correlação de forças para isso. Então, isso, novamente, fica uma discussão, né? E basta você ensaiar um pequeno esboço de regulação, o Bonner faz um editorial na sua cabeça no Jornal Nacional. Tá? E se cuida. Gente, vamos prevendo caminhar para o final. Só lembrando, nós já estamos com outro trocando ideia, fazer um comercial, já tem outro trocando ideia marcado para a semana que vem, dia 30. E o título é E esse tal de IDH. Nós convidamos uma pessoa de Brasília, ligada ao Ato de Desenvolvimento Humano, elaborado pela ONU, e que vai falar para a gente como é que é feito esse relatório de desenvolvimento humano, como é que Ouro Preto, Mariana, como é que a nossa região se situa nisso. Então vai ser dia 30, quinta-feira da semana que vem, às 7 da noite, no auditório do ICEB. Em vez de ser aqui, vai ser no ICEB. Então já temos outro encontro marcado. A gente pede que vocês... Nós vamos melhorar até a divulgação, fizemos bem correndo dessa vez, não devo divulgar muito, mas a gente pede e já convida vocês para dia 30, quinta-feira, no auditório do ICEB, e esse tal de IDH. Registrar a importância da presença do Wilson. O Wilson é presidente da Associação de Moradores, uma das associações limítrofes ao campo, que é do Morro do Cruzeiro. Obrigado pela sua presença, isso é muito importante. Boa noite para todos. Boa noite, professor Fábio. A pergunta que eu quero fazer, professor, é o seguinte: se há possibilidade de desvincular o partido do Poder Executivo do Poder Legislativo. Porque o Judiciário, né, não, teoricamente, não tem partido explícito. O Legislativo acaba confundindo muito com o Executivo. Por exemplo, vamos falar a nível do PT, que já citou aí, fica muito assim constrangedor. Por exemplo, um deputado, seja lá no estadual ou federal, e, no caso, o presidente ou o governador, aquele deputado, se o executivo procede mal, e é do mesmo partido dele, ele fica muito constrangido. Digamos assim que os deputados fossem corretamente agindo ali. E aquele executivo fugisse há caso até do cara ser expulso do partido e tudo. Então, não haveria essa possibilidade de desvincular partidariamente o executivo do legislativo, para cada um ter sua vida própria. Como, de fato, parece que eles são independentes, mas, na verdade, não são. Olha, o problema é o seguinte, é que qualquer sistema, no caso, o nosso sistema, né? Quer dizer, como é que o nosso sistema funciona? Nós elegemos dois poderes. Tá? Nós vamos lá e elegemos dois poderes. Poder Executivo e Poder Legislativo. Esses dois poderes têm que se entender. Tá? Eles têm que se entender. Quer dizer, tudo que um presidente quer fazer, ele tem que ser aprovado pelo Congresso. Ilusão se alguém acha que o presidente manda. Ele, no máximo, toma a iniciativa, ele manda o projeto, ele manda, mesmo quando manda uma medida provisória no Brasil, ela tem que ser aprovada. Nada que não seja aprovado no Congresso vai para frente. Bom, então, aí que mora o nosso problema. Tá? Imagina que o presidente tivesse que, cada vez que ele mandasse uma lei para o Congresso,
conversar com 513 deputados. Porque aí eu estou tirando os partidos, entende? São 513 que tem que votar. E a maioria tem que aprovar esse negócio. Então, esse presidente teria que se dirigir, ele só faria isso no seu governo, ele teria que se dirigir a um por um dos deputados. Fala, deputado, te recebo aqui, aí marca uma audiência, o deputado vai lá, conversa com o presidente. Os partidos, justamente, facilitam esse trabalho legislativo. Qualquer presidente precisa de uma base partidária. Em vez de ele discutir com 513 deputados, imagina só, coloque-se no lugar de um presidente que quer aprovar um projeto importante, tá? E que tem à frente 513 deputados que vão decidir se esse projeto vai para frente ou não. É mais fácil ele discutir com os 513, um por um, ou é mais fácil ele discutir com 10 partidos, sendo que cada partido representa um certo grupo de deputados? Evidentemente, é mais fácil discutir com os partidos. Por isso, por essas e outras coisas, é muito difícil você pensar em democracia sem partidos. Partidos organizam a vida política, tornam ela mais fácil, fazem com que ela flua melhor. Tá? Mesmo para o eleitor. Tá? O eleitor brasileiro, por exemplo, ele sente muita dificuldade, quando ele vai eleger deputado. Pode perceber que o eleitor brasileiro ele só escolhe o deputado na última semana. É uma dificuldade para o cara chegar no candidato. Por quê? Porque ele tem uma oferta de trocentos nomes que ele não conhece. Tá? Você vai sair por aí inquirindo quem é fulano, quem é beltrano, quem que eu vou votar. É mais fácil você se perguntar assim, de que partido você é mesmo? Porque o partido te dá uma informação, te dá uma pista. Quando você sabe que um certo deputado é do Democratas, um certo candidato é do Democratas, você tem uma ideia do que ele pensa. E você sabe que é diferente de se esse candidato for do PC do B. Tá? Partidos que contribuem para a democracia são partidos que têm uma certa cara, um certo perfil. Tá? Aqui no Brasil, tem partidos que não contribuem muito. Então, por exemplo, quando você vai pensar assim, esse deputado é do PT do B. Não adianta você perguntar o que significa, o que é o PT do B, porque não é nada. Então, você tem o reverso da moeda. Isso eu me refiro ao mercado eleitoral no Brasil, um monte de partido que não significa coisa nenhuma e que não contribui com nada, a não ser para alavancar a carreira individual de deputado. Então, o que eu estou querendo te dizer é o seguinte, o sistema, ainda mais o sistema presidencialista, o parlamentarismo mais ainda, mas nós estamos no nosso presidencialismo. O presidente precisa fortemente de base partidária. Agora, você tem razão no seguinte, o que a base partidária faz? Apoia o presidente. Então, às vezes, mesmo que o deputado fosse, que esse presidente está meio assim, mas ele é da base partidária, ele tende a apoiar. Isso faz parte do jogo democrático em qualquer lugar. Entende? Se você tira os partidos, você simplesmente torna quase impossível que eu governe. Não sei se eu respondi a sua dúvida, mas é um pouco esse o problema. Não, mas você está pensando na hora de votação, mas o eleitor já faz isso. Se você pensar bem, mas é parte, porque é parte do sistema político. A decisão política, é porque o judiciário não toma decisão política. Tá? A decisão política é tomada em conjunto pelos dois órgãos. Nem executivo toma decisões sozinho, nem legislativo. A vida política mistura os dois órgãos. Não tem como você separar muito isso, não. Tá? É o que eu estou te dizendo. Qualquer política, para ser aprovada, ela tem que ser aprovada pelo legislativo. E ela, às vezes, é enviada pelo... E o presidente pode vetar o que o legislativo aprova. Então, essa imbricação, essa fusão, é do próprio, não tem jeito. Tá? Você teria que inventar um outro tipo de sistema político. Agora, eu insisto o seguinte, o povo brasileiro, o eleitor brasileiro, não raciocina partidariamente.
Esse é um problema, tá? Porque quando ele pensa como se o voto dele, como você vai, eu vou votar para presidente, então eu escolho uma pessoa para presidente, vou votar para senador, escolho uma pessoa para senador, vou votar para deputado, escolho uma pessoa para senador. E não se preocupa com as vinculações partidárias. A democracia funcionaria melhor se o eleitor tentasse fazer vinculações partidárias. Tá? Seria até mais fácil do que é a nossa democracia. Tá? Mas ele não faz. Ele não faz porque isso é parte da nossa maneira de lidar com a política, é parte da nossa cultura política, e as nossas regras incentivam isso. Já são 20 para as 9. Vamos, acho que tá bom o papo. Mais uma vez lembrando, pois não? Pode chegar aqui. Derradeiro. Boa noite. Meu nome é Maria Joelina, eu sou do primeiro período de turismo. E, desculpe se eu não fizer uma pergunta inteligente, mas essa dúvida sempre estava na minha cabeça, está. Por que que as fiscalizações dos órgãos públicos, elas não resolvem o problema? Por exemplo, eu trabalhei numa creche em que eu tinha acesso o dinheiro, assim, o valor que vinha para a creche. Só que eu estava ajudando a coordenadora. E a gente precisava de tudo, e eu sabia que o dinheiro tinha vindo e não chegava. E eu ficava imaginando, meu Deus, onde é que está essa fiscalização que não vê isso? Né? Então, assim, eu queria saber de vocês, que são homens inteligentes, o que é que a gente poderia fazer como cidadão para, tipo, cobrar mais, se fazer presente, né, no meio desse povo que tem esse poder de fiscalizar, para que a gente pudesse mudar alguma coisa. Celina, eu acho o seguinte, eu acho que o Brasil, ele tem... O problema desse caso está no seguinte, eu acho que o Brasil tem bons instrumentos de, vamos chamar assim, instrumentos de controle, tá? Que são capazes de detectar, assim, está acontecendo um problema ali. Tá? Então, você tem Ministério Público, Controladoria Geral, você tem a Polícia Federal, o próprio Congresso fiscaliza o Executivo, ou seja, você tem instrumentos de controle no Brasil que foram bem desenvolvidos. Você vê a quantidade de gente que é pega, né? A grande dificuldade no Brasil é você passar desse controle para punir, tá? Para punir. O exemplo mais claro disso é o senhor Paulo Maluf. O senhor Paulo Maluf é processado há 20 anos pelo Ministério Público, desviou 720 bilhões, não é pouca coisa não, tá? Bilhões, para só agora a sua candidatura ter sido impugnada. Esse é o dilema, entende? Agora, há muito tempo tem investigação sobre o senhor Paulo Maluf. Há muito tempo os instrumentos de controle falavam, agora, esse cara está roubando. Mas o processo na justiça se arrasta por 20 anos, porque você faz isso, tem 20 e tantos anos que sabe-se que o Maluf desviou fortunas. Se alguém acha que o desvio do mensalão foi pouco, é porque não sabe quanto, que foi muito, é porque não sabe quanto o Maluf desviou. Ele desviou montanhas. Né? O maior escândalo de corrupção do Brasil é o do Maluf. Tá? Ele está livre, leve e solto, ainda fala que é ficha limpa. E teve 500 mil votos agora. Então, é um problema, esse problema está tanto do lado da sociedade, tá? Por exemplo, o que a CGU começou a fazer, foi criada pelo governo Lula, uma das boas coisas que o governo Lula criou uma Controladoria Geral da União. O que a CGU fazia? Ela faz sorteio, tá? Aleatoriamente, ela sorteia X municípios e vai ver se tem desvio de recurso lá. Geralmente tem. Então, quer dizer, é um negócio danado. A sociedade também tem que parar de desviar dinheiro.
Entende? Os políticos não são marcianos. Né? Assim, os políticos... os políticos, né? É só os políticos. A sociedade é outra coisa, maravilhosa. Ela não dá golpe, ela não desvia, não faz nada. A sociedade é o bem e os políticos são o mal. Está errado. Tá? Quando a CGU fazia esse tipo de sorteio, ela começou a fazer aleatório, pegava, e aí começava a pegar todo tipo de desvio. É médico fazendo articulação com fulano, é enfermeiro fazendo não sei o quê, é o prefeito, é o cara do asfalto, é o fulano, e é isso, tem que pegar, tem que ter mecanismo de controle. Porque, infelizmente, tá? Infelizmente, nós somos seres humanos e nós temos que partir do pressuposto que os seres humanos podem sim transgredir a regra e fazem isso com muita frequência. O nosso desafio é ter instrumento de controle e, depois que controla, aprender. O problema do Brasil é que ele demora a passar do controle para a prisão. Então, por quê? Porque você tem recurso, tem isso, tem aquilo, o cara tem dinheiro, protela. Então, você fica com essa sensação, que é muito mais que uma sensação, de que é difícil pegar. Agora, eu não tenho a menor dúvida, os mecanismos de controle, quer dizer, vamos dizer assim, os alarmes de incêndio que soam na sociedade, são hoje muito mais efetivos. O que nós precisamos, talvez, de uma ampla reforma no judiciário, mas aí eu não sou um especialista, eu não me arrisco muito nessa área, né? Mas isso, sem dúvida nenhuma, tem um problema aí, que não é tanto um problema da área da política, estritamente, mas da área da justiça do Brasil. Não tem mais ninguém inscrito, sua mensagem final, cara, para a gente poder fechar. Não, eu já falei demais, eu estou até rouco já. Obrigado aí pela coisa, eu acho que, espero que tenha sido bom, eu sempre gosto desse tipo de conversa, eu acho que as perguntas foram ótimas e eu tive que encurtar a resposta aqui, porque tinha coisa aqui que ia longe. Né? Então, agradeço a todo mundo e boa noite. Gente, uma salva de palmas, muito obrigado. A gente agradece a presença de todos, do Carlos principalmente, uma pessoa que a gente conhece, né, de outras manifestações, de outras falas. Lembrando, então, quinta-feira da semana que vem, dia 30, e este tal de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, 7 da noite, no auditório do SEB. Boa noite para todo mundo, muito obrigado.